Bem-vindo, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Guilherme Sintra, eu toco a área de inovação da Eleva, conhecida como Next, e é um prazer gigantesco estar nesse evento, porque eu estou desde o início do grupo, né? Então, estar aqui falando de inovação e educação, num evento que está sendo completamente diferente de qualquer evento que a gente já fez, né? Está sendo um prazer enorme, porque eu já fiz um pouco de tudo no grupo. Já fui professor de sala de aula, já fui diretor de escola, diretor de rede de escola, já toquei time de tecnologia e hoje eu criei essa área de inovação chamada Next. E aí estou com dois convidados excepcionais aqui, o Fábio e a Sil, que estão se juntando aqui para um papo super relevante e pertinente para o momento, mas não só para o momento, como a gente já deveria estar falando disso faz bastante tempo, né? Então acho legal esse espaço aí que a gente tem conversado. As coisas estão acelerando, né? Então a gente sabe que mais do que nunca a gente tem que ser adaptável, né? Tem que se adaptar nessa realidade. E aí essas provocações que a gente está vivendo fazem a gente ter que repensar um pouco de como usar a tecnologia e do que é performance, o que está se esperando em performance nesse novo mundo que está se construindo e que tanto o Fábio quanto a Sil já estão construindo faz bastante tempo aí. Então, esse é um prazer estar com vocês e, antes de tudo, eu queria, a convite da plataforma Eleva, convidar vocês também a se apresentarem. Então, Sil, Fábio, quem quiser começar aí se apresentando, vai ser um prazer começar a trocar essa ideia. Olá, boa tarde, muito obrigada, Sintra, Fábio, um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, eu sou a Sil Bahia, eu sou diretora executiva do OLAB, que é uma organização social que fica aqui no Rio de Janeiro, que trabalha aí nesses pilares de tecnologia, diversidade e inovação. Eu sou formada em jornalismo, eu sou pesquisadora de arte e inteligência artificial na USP, pesquisadora na UFRJ. Enfim, eu faço um monte de coisa, na verdade. Bom, olá a todos, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Fábio Stab, eu sou o diretor executivo do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade. De formação a gente é tanta coisa, né? Mas era uma vez eu fui comunicação, ciência política, direito e muitas outras coisas. E o foco é sempre pensar a inovação como algo mais inclusivo para a sociedade, né? Como é que a gente expande oportunidades, como é que a gente freia alguns desafios aí que às vezes vão contra nossas garantias fundamentais. Não, perfeito. Eu acho que, bom, a primeira coisa que dá para ver é que cada um já fez tanta coisa aqui que nem sabe mais o que está fazendo exatamente, né? Eu brinco até que eu sou economista não praticante, porque cada hora a gente está mudando e acho que faz parte desse mundo de se adaptar, né, que a gente está falando. E aí eu acho que já tem alguns temas super interessantes, e antes de trazer exatamente para as temáticas mais concretas, acho que tem uma coisa muito conceitual que a gente tem que fazer antes, que é o que é tecnologia e o que é performance. E eu acho que eu queria começar com o básico do básico para a gente conseguir saber se está todo mundo falando a mesma língua. Então, é aberto para os dois aí. Quem quiser descrever um pouquinho do que vocês entendem como tecnologia e performance, acho que é super importante começar. Eu vou tentar definir tecnologia, certo? Um papel e uma caneta BIC são tecnologias avançadíssimas, né? Isso você tem uma questão de polarização, de você tem uma questão de uso da gravidade, você tem uma questão do uso da atrito, você tem um monte de coisas, mas ela é invisível, parece que você só escreve ali em cima, mas são anos, milhares de anos de evolução. Tecnologia é tudo aquilo que você usa para atingir um fim, você desenha um objeto para atingir alguma coisa. Então, geralmente a gente pensa no tangível da tecnologia, né? O celular, a internet, essa coisa mais assim, high-tech, que parece que quer, mas na verdade tecnologia são coisas que a gente molda para atingir um fim. Tecnologias para educação, tem tanto a minha voz, que eu posso usar para transmitir uma mensagem, como um quadro branco, que eu uso, como um PowerPoint, como plataforma Mega Plus, com 7 funcionalidades. Como é que eu uso esses objetos para atingir um fim. Essa é a tecnologia, o domínio que a gente tem dela. Super interessante. Então, você falou da questão do fim, né? E aí vem um pouco da segunda parte, Sil, eu queria te ouvir também sobre esse ponto, que é, bom, se a tecnologia é algo que a gente constrói para um fim, né, será que o fim está mudando? Então, quando a gente fala de performance hoje, né, o título da palestra fala sobre performance, essa performance é a mesma que a gente vai estar mensurando isso aqui há 5, 10 anos, ou a gente está mensurando o que a gente deveria estar mensurando? Como é que você enxerga isso, Sil? Com certeza não, né? Eu acho que, assim, o Fábio pontuou muito bem, enquanto que tecnologia, na verdade, a gente precisa ampliar muito esse significado, acho que inclusive para as gerações, né, que estão chegando agora, porque sempre associam tecnologia a uma coisa que é digital. E a performance, pensando assim, né, o que é performance, eu acho que tem muito a ver com a forma que a gente usa.
né, esses meios digitais e essas tecnologias que não necessariamente são digitais, né? Eu gosto muito de pensar que tecnologia é importante para a gente criar soluções e permitir a aplicação de criatividade, por exemplo, né? Ou seja, é muito mais sobre uma forma de pensar do que um sistema que automatiza alguma coisa ou que gera eficiência, né? E é importante a gente lembrar, né, sempre que essa ideia de tecnologia não acontece, não começa com a internet. E performance, eu acho que está muito mais ligado a como a gente usa e os indicadores, né, que a gente cria para medir, sei lá, esses usos, ou as formas, ou os fins, né, que a gente quer chegar usando esses tipos de aparato, né? E acho que essas performances, esses indicadores, eles também têm que ser mudados, né, com o passar do tempo, né? Porque se o mundo está em movimento constante, a performance também muda, né? Ou seja, os usos, né, eles acabam mudando também. Eu acho que vai por essa linha. Perfeito, isso é uma dúvida que eu tenho, é até curioso, Sil, você mencionar essa questão, né, porque isso é uma coisa que eu me deparo muito, né, a gente na Eleva se depara o tempo todo com, será que a gente está mensurando o que faz sentido, e até em avaliações e tal, e você mencionou, por exemplo, criatividade. Uma dúvida que eu tenho muito grande, e eu não sei se vocês têm uma resposta, se tiverem, por favor, me deem, porque seria super legal, como é que mede isso? Se mede isso? Dá para medir criatividade? O que eu faço como educador, por exemplo, para saber se um aluno meu é ou não é criativo, né? Como é que vocês veem esse tipo de dilema moderno? Eu acho que tudo é mensurável, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente entende ser mensurável. Tem pelo menos dois grandes paradigmas, né? O quant e o quali, né? Quantitativo é aquela coisa que você consegue expressar em números, numa escala maior, menor. Então eu posso ser mais criativo, menos criativo. Qualitativo é uma forma de a gente entender que as coisas são diferentes e que, ao comparar objetos diferentes, a gente entende o valor deles justamente pela oposição. Então, eu posso ser criativo com humanos, eu posso ser criativo com exatas, alguma outra assim. O ideal, quando a gente pensa em mensuração, é você unir as duas coisas, né? Para não ter aquela ideia que eu sou um aluno 10. O 10 é quantitativo, né? Para ser um aluno que eu sou um aluno humano. Humano é qualitativo. E aí, quando a gente fala em performance, a gente vai falar em... Você está mensurando para quê? Então, toda vez que você faz uma mensuração, essa mensuração ela é culturalmente indicada para algo que é bom e ruim. Agora, finalzinho de agosto, aconteceu na Inglaterra algo muito interessante, o movimento, desculpe o palavreado, foda-se o algoritmo, né? Mas essa era a frase que as pessoas estavam na rua, os alunos estavam na rua, assim, de foda-se o algoritmo. E tem muito a ver com essa ideia de performance. Como tinha pandemia, né, o governo falou, como é que eu vou dar nota final para esses alunos que têm que entrar na universidade? Ele falou, vou criar um algoritmo, vou criar um cálculo, que ele vai olhar o Fabro, o histórico do Fabro, e eu vou dar uma nota para esse aluno e vai dar tudo certo. O problema é um problema de design desse algoritmo, porque você criou um algoritmo baseado na média dos alunos e no melhor aluno para a universidade. O resultado é que 40% dos alunos tiveram notas menores do que os professores dariam. Então, eu pensei numa performance para a universidade, eu esqueci o professor-aluno, eu fiz uma média de, ou tipo CEP, assim, várias pessoas com esse CEP moram aqui, portanto, a renda do Fabro é X. Eu fiz vários erros de design nessa performance que acaba o seguinte, peraí, o que você está medindo? Para que você quer medir? Então, com base nisso, a gente vai pensar, eu quero medir criatividade, como eu meço criatividade? Eu quero medir inteligência, como eu meço inteligência? Eu quero comparar alunos, no que eu quero compará-los? E aí, da gente criar instrumentos, essa tecnologia para o fim social que a gente quer fazer. Então, esse erro enorme que aconteceu na Inglaterra, ele só ensina a todos de que essa ideia que, às vezes, de performance, de me dar um número aí, me dá 95, 100, ele pode ser extremamente injusto e ir contra o princípio da educação, que é a transformação. Não, super interessante, Fábio, que você fala dessa questão até do avaliar como o aluno que é 10, né? Eu sempre falo isso também, né? O que é um 10? O que isso quer dizer, enfim? E por vezes eu acho que a gente acaba usando, né, a tecnologia ou as máquinas para dizer o que a pessoa é e não o que ela pode ser, né? Então, como é que a gente consegue, de fato, levar até um mecanismo de formação de fato? Então, a gente tem visto, né, nesse mundo de Covid, as pessoas tendo a oportunidade de experimentar o que se chama de avaliações formativas, né? Como é que eu uso a avaliação para, de fato, te levar a aprender algo, e, ao mesmo tempo, ponderando, tipo, mas será que eu não deveria estar fazendo exatamente o que eu fazia antes? Só que não dá mais para fazer, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, tem uma coisa, você falou do social, e quando eu penso em social e avaliação formativa e as novas habilidades, eu penso que uma das coisas que a gente precisa garantir, e ficou muito evidente durante essa crise que a gente está vivendo, é a importância das relações humanas.
né, que o Fábio trouxe esse ponto. E daí, Sil, eu queria ouvir de você que trabalha aí com o espaço de fazer, né, um makerspace, enfim, onde as interações são interações talvez bastante mais livres do que uma interação dentro de uma escola, enfim, são outros tipos de interação, outra forma de se relacionar. Isso tem informado alguma coisa sobre a mudança de perspectiva em termos de educação? Ou seja, será que as relações da própria escola podem ser diferentes? Você tem aprendido alguma coisa vivenciando no OLAB com o seu trabalho que talvez a gente possa repensar um pouco do que a gente faz na escola hoje? Legal, Sintra. Eu acho que indo bem aí na linha do que o Fábio disse, eu acho que também tem um caminho de incorporar os feedbacks, né, sobre as experiências dos indivíduos, né. No OLAB, a gente tem muito essa pegada de pensar a educação não de uma forma linear, né. Existem várias formas de aprender e, enfim, a gente pode aprender de muitos jeitos. E claro, o OLAB não é uma escola, né, dentro dessa caixinha, né, da institucionalidade da escola. Mas a gente parte muito dessa ideia de experimentação. E eu fico me perguntando se as escolas não poderiam ser um lugar mais de escuta, né, nesse sentido, e de criar essas estruturas para a experimentação, do que lugares tão engessados, onde o estudante vai ali para aprender determinada coisa, e ele, de repente, se ele dá algum tipo de feedback, também dentro de um instrumento muito mais engessado. Eu estou muito mais hoje interessada em entender um pouco sobre a experiência dos indivíduos mesmo dentro desses espaços de educação, né? E eu acredito que esses indicadores também, de alguma forma, devem ser revistos, né, de tempos em tempos. Então, eu acho que tem essa ideia de trabalhar com uma... E aí, né, já antecipando um pouco o papo, a ideia de diversidade, né, e aí diversidade nas formas de aprender, né, diversidade nas ferramentas que a gente tem, como que a gente pode... E aí sair um pouco dessa ideia de ser tão tecnicista, né, mas de estimular uma visão mais crítica, né? E quando a gente está falando de tecnologia, no final do dia a gente não está falando só sobre aprender a fazer um software ou algo assim, mas entender também os porquês, né, que essas tecnologias trazem ou querem responder, né? E aí eu acho que passa por uma ideia de um ensino menos linear, né, e talvez mais focado nessa ideia de experimentação, né, e trocas. Perfeito. Então, você pode aprofundar um pouco nessa questão da diversidade, até porque, assim, a gente, né, além de todas as mudanças que a gente está vivendo, né, nesse contexto de pandemia e tal, que está acelerando muitas das coisas, né, eu costumo dizer que não é que a educação está mudando de rumo, ela está trazendo para antes algumas coisas que a gente já via acontecendo lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no que vai acontecer até em termos de regulação, né, a gente está abrindo um espaço em 2022, aí, né, que vai vir o novo ensino médio, que a gente vai experimentar. O ensino médio vai mudar. Então, para quem está acompanhando as mudanças, a Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio, tem muita coisa diferente que vai acontecer. A gente vai poder ter eletiva, a gente vai poder ter 20% de distância. Lembrando que em 2021 ninguém sabe como é que vai ser. É muito provável que a gente tenha que trabalhar num contexto de ensino híbrido, né? Então, eu queria perguntar para vocês, você falou muito de experimentação, Sil, e daí pode ser qualquer um dos dois. Num contexto onde as coisas estão mudando tão rápido, e a escola hoje, né, que a gente sempre fala, a escola é muito resistente, mas para quem trabalha na escola sabe que é difícil mesmo mudar, é muita gente envolvida. Mas como a gente pode pensar na escola como um espaço de experimentação? O que significa ser um espaço de experimentação? Como a escola pode se ressignificar nesse momento de crise para envolver mais pessoas, enfim, e se repensar? Né? Como vocês acham que isso pode ser feito nesse momento tão conturbado, mas com tantas possibilidades, né, que a gente está vivendo? Quer ir, Fábio? Eu vou. Eu vou tentar. Eu posso tentar e você vai. Eu acho que a gente tem que aceitar que muitas das coisas a gente não sabe como fazer. E essa humildade de aceitar que a gente não sabe, ela é essencial. E a escola é um lugar onde você pode ser mais humilde e aprender. Então, enquanto aluno, você está lá para aprender informação, então, sabe, o erro é bem-vindo, a tentativa é bem-vinda, mas enquanto administração de uma escola, de um ensino, também deveria ser. Então, por exemplo, 20% agora é EAD, né? É difícil de você pensar numa regra nacional que você não tenha uma coisa dura para bater, né? Você se aposenta aos X anos, você trabalha X horas na semana, né? X% EAD, a cota é X. Do ponto de vista da política pública, você precisa dessas coisas duras. Mas quando a gente vê na escola, a gente tem que entender que esses 20%, eles têm que ser humanizados.
Então, tem coisas que vai ser super online, coisas que não é online, coisa que é híbrida, coisa que é como deu, coisa que deu errado e tudo bem. E a gente ia aprendendo. Então, acho que esse espaço da escola, ele é um espaço muito de você produzir respostas, de você fazer porquês e de você, sabe, implementar essas coisas. E aí, né, quando a Sil fala que o Olab não é uma escola, o Olab ele é um lugar tão ágil, tão dinâmico, que ele ensina a gente justamente essa transformação humana de buscar a resposta e admitir que a gente não sabe. Então, eu acho o Olab, apesar de não ser uma escola, uma escola gigantesca para o TS. Muito bom. É uma escola para a gente também. Só complementando, eu acho que hoje a gente está formando pessoas para atuarem em profissões e campos que a gente ainda não conhece, né? Ou seja, está tudo em transformação. A gente não sabe mais direito, por exemplo, o que é uma carreira, né? Então, me parece que é mais importante do que descobrir quais são as profissões, né, do futuro, e mais do que descobrir o que é isso, é definir esse processo aí de adaptabilidade e transformação ágil, né? E isso é o que permite que as escolas e as organizações, instituições também possam mudar sempre, né? Na mesma medida que a sociedade está mudando, porque como você falou, né, Cintra, está tudo mudando muito, muito, muito rápido, né? E aí eu acho que vale ressaltar que, obviamente, as formações técnicas que estão em altas e são super importantes, que é preciso entendê-las e aprendê-las, mas não desassociá-las, né, de contextos variados, né? Porque se a gente desassocia do contexto também, ela fica meio sem sentido. Então, não é à toa que o Fórum Econômico Mundial aponta aí, né, como uma das grandes habilidades aí do futuro, essa ideia de desaprender, né? Desaprender e aprender, né? Porque é muito difícil, né, estimular o pensamento crítico, a criatividade e as soluções de problemas sem diversidade, voltando, né, para a diversidade que vocês falado. E isso só acontece quando a gente estimula, né, que existam, né, que tenha espaço para existir múltiplas visões também, né? Então eu acho que a escola, ela também tem que ser esse lugar, né? E a inovação das escolas também partem daí, né? Pensando até um pouco aqui nas escolas públicas, né, que tem carência de tantas coisas, mas uma coisa que eu acho muito potente nas escolas públicas é a coisa da rede e da diversidade, que está muito inserida ali, né? E como que a gente pode olhar para isso como uma ferramenta para potencializar, né, e não só para dizer o que não tem, né, para dizer o que falta, né? Eu estou muito interessada nas coisas do que a gente pode fazer com o que a gente tem. Né? Eu sei que eu trouxe aqui alguns assuntos antes, mas é porque eu acho que isso tem muito a ver, assim, né, com essa ideia de pluralidade de olhares. Não, super, super importante isso, Sil. Até uma coisa interessante, né? Porque a escola, e aí eu concordo muito com o Fábio, né? Que a gente às vezes olha para a escola e fala assim, a escola é esse negócio aqui, né? E, cara, o Olab é uma escola, enfim, são instituições educacionais e a minha compreensão é que cada vez menos essas quatro paredes que a gente chama de escola vão ser fixas, né? A gente vai ter muito mais a sociedade tendo que conviver muito mais com a escola e vice-versa, né? E aí, quando eu olho para isso, né, a minha compreensão é que o mundo ele é, por natureza, diverso. A gente tem que olhar para ele, e a gente que tenta se esconder da diversidade por vezes, né, e a gente se prejudica fazendo isso, na minha compreensão, porque isso faz com que a gente perca a chance de aprender com coisas que a gente não tem acesso porque a gente se fechou numa caixinha. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, você falou de como a escola pública, né, acaba trazendo a diversidade. Como é que a gente pode pensar como instituição educacional para fomentar a diversidade? Seja a diversidade do ponto de vista de raça, gênero, seja a diversidade do ponto de vista de pensamento, seja de tudo ao mesmo tempo. E como a gente pode fazer isso de modo a conseguir, de fato, criar pessoas que estejam preparadas para esse desafio da adaptação? Eu acho que é um desafio, né? Não existe uma resposta certa, uma bala de prata para a gente pensar isso, mas eu acho que um dos caminhos, por exemplo, se a gente é uma escola particular, né? Como que a gente faz para ter mais aluno bolsista, né? Tipo, pensando coisas práticas, né? E isso, entendendo que isso não é só, é óbvio que isso é ótimo para o indivíduo, para o aluno, mas isso também é muito bom para a escola. Eu acho que tem que criar, a gente precisa criar espaço, né? Espaço para que essa criatividade apareça, para que essa criatividade, e não só o espaço, mas também estímulo. Eu acredito muito nessa ideia, na potência de juntar pessoas diferentes, né? De ter visões diferentes. E a gente olha, quando a gente cresce, assim,
quem eram os nossos amigos da escola, né? E, em geral, as escolas ainda hoje, no século XXI, elas ainda estão dentro dessa caixinha, né? Eu me pergunto muito como que a gente pode trabalhar uma educação para o século XXI usando metodologias tão antigas do século XIX, sabe? Quando que a gente precisa, de fato, e eu acho que é na permeabilidade também, sabe? Eu acho que essa ideia de ser um sistema mais permeável, né? Pensando até, inclusive, o que é a comunidade escolar hoje, né? Como que a comunidade escolar se vê dentro desse sistema, né, que na verdade é também a sociedade, né? E é claro que quando a gente está falando de diversidade, a gente não está falando só de diversidade de gênero e de raça, mas a gente está falando de diversidade territorial, social, né? E eu acho que de habilidades também. No Olab a gente gosta muito de criar metodologias, por exemplo, que eu chamo de metodologias de aproximação, onde a gente trabalha tecnologias, né, que já são mais low-tech hoje, como corte, costura, bordado, crochê, e traz isso junto com a impressão 3D, com a eletrônica, e criando ali acho que de alguma forma a gente tem que significar também, sabe, trazer essa ideia de tecnologias e de inovação como algo que não está muito distante da gente, né? E que geralmente parece que tem que ser uma coisa assim muito eureka, né? E talvez as escolas estejam esperando respostas assim muito eurecas, né? E eu acho que na verdade um caminho é isso, estimular que tenha mais visões, né? Mais olhares, diversidade de todas as formas, não só de gênero e raça, mas também essa diversidade acontece quando a gente cria o espaço para que ela possa acontecer, né? Então acho que é isso, criação de espaço, estímulo também de visões, trazer pessoas diferentes, né? Na escola pública a gente tem um monte de questão estrutural, e é óbvio que isso tem a ver com política pública. Eu não acredito que nada se faça, né, pensando num termo macro, sem pensar a questão da criação de políticas eficientes, de fato, né, e que possam abarcar mais pessoas, mas trazendo para a escola particular, é como que a gente cria um sistema de incluir pessoas, seja dando bolsa, seja, sei lá, pensando os alunos da escola particular fazendo uma intervenção, né, no espaço urbano, enfim, agora não dá muito, mas esse diálogo, né, uma troca. Eu penso muito que a escola tem que ser um lugar não alheio ao que está acontecendo no mundo, sabe? Porque a escola é um lugar que te prepara para o mundo, em tese, né? Então, acho que indo por esses caminhos, assim. Não, é perfeito. Eu acho que essa palavra que você usou, a permeabilidade, eu acho que é fundamental, né? Se a gente tem uma escola que isola os alunos da realidade externa, por exemplo, muitos alunos não devem estar cientes, né, dos alunos de escola privada, do que acontece com alunos de escola pública que estão sem acesso à escola, né, em vários níveis, ou que às vezes a gente está vendo alunos que estão tendo que ir para a escola só para pegar comida e voltar para casa, que não tem acesso à internet. Então, assim, simplesmente você mostrar para as pessoas que existe um mundo lá fora, eu acho que já é alguma coisa que deveria ser estimulada, né? Eu acho que às vezes a gente acaba isolando, né, as crianças e adolescentes dessa realidade. E aí, pensando um pouco em todas essas mudanças e toda a necessidade de você olhar um pouco para fora, uma das coisas que sempre me chama a atenção nesse processo é que líder que consegue fazer isso, né? Que tipo de gestor escolar e que tipo de professor, porque o professor é um líder nessa transformação, né? Então, a gente está aqui falando de olhares múltiplos e diversos, né? De você conseguir dar um senso crítico a esse aluno, a gente está falando de tecnologia, né? De forma ampla, né? Do uso da tecnologia para objetivos. Tudo isso é super complexo, né? E aí, Fábio, você tem alguma ideia, assim, se você tivesse falar algumas habilidades, assim, algumas competências que um líder escolar, seja ele um professor, né, que está repensando a própria carreira, seja ele um gestor escolar, deveria ter para viver nesse mundo em transição? Eu acho que sim, tem uma palavra que hoje não é sexy, talvez nunca tenha sido sexy, mas é a palavra essencial, que é governança, né? Como é que a gente pensa, por exemplo, na governança de uma escola? Você pode pensar na regra, a merenda serve às 9, né? Comprar 10 litros de leite, etc. Só que, em geral, isso não resolve os problemas cotidianos, né? Então, assim, falando, como é que a gente ocupa o espaço público? Daqui a pouco você tem uma parede caindo e aquilo entra para dentro da escola. Quando a gente pensa em governança, a gente vai pensar em órgãos de governança. Você tem conselho de professores, você tem um board de diretores, você vai ter daqui a pouco o conselho dos pais, você tem esses órgãos de governança dentro da escola. E esses órgãos de governança, na diversidade, eles têm que ter uma agenda proativa nisso.
É um lugar onde você vai entender as diferenças suas com os outros e você tem que mediar. É um lugar onde você vai escutar diferentes visões e a gente tem 10 cabeças pensam melhor que uma. É um lugar onde você vai ter que saber ser eficiente, porque discutir não muda nada. Então, eu acho que o gestor realmente é uma qualidade, é esse gestor que sabe coordenar processos de governança. Ele entende que ele não é o central do processo, ele é o condutor, ele entende que tem coisas que ele faz como serviço, atividade fim dele, mas a principal atividade dele é um meio, é fazer uma plataforma em que as pessoas, sabe, possam se encontrar, se ouvir, deliberar, coordenar, executar, reavaliar o que elas estão fazendo. E esses órgãos de governança é um grande legado nas universidades, nas escolas, em escolas públicas, que a gente tem ganho com esses anos. Educação é um dos lugares onde você tem mais institucionalizado esses órgãos de governança, e existem estudos na Unicef super sérios que mostram que onde a governança funciona melhor, a escola funciona melhor, né? Na sua performance, no que for. Então, eu acho que a governança é um dos elementos mais sexys que a gente deveria estar falando, mais necessários para falar. E a gente fala tanto, às vezes, do presidente, seja quem estiver lá, e a gente deveria falar, mas você falou do vereador? Porque o vereador é mais importante que o presidente em termos da sua escola pública, ou o deputado federal. E, às vezes, mais importante ainda é o secretário de educação. E mais importante ainda é o diretor do colégio. E aí você fica nessa terceirização do outro, mas qual que é esse órgão de governança que agora você pode fazer? Tem mulheres lá dentro? Ou é todo mundo igual? Você tem alunos? Ou é todo mundo professor? E aí essa agenda de diversidade ali, ela tem que ser buscada. E eu acho que o resultado é isso. No meio da pandemia, você tem uma pessoa tipo a Sil falando, ocupar a cidade, talvez agora não, mas talvez tenha forma. E aí você traz para dentro da escola todo esse conhecimento e muda, né? Porque você faz a aplicação daquilo. Governança é a maior habilidade de um gestor escolar. Não, perfeito. Eu acho que eu já tive a oportunidade, né, de ser gestor escolar e eu entendo a dificuldade que às vezes né, porque, enfim, quando você envolve gente, muita gente, e você não tem controle, né, assim, é um ecossistema, né, a escola é um ambiente complexo. Então, essa visão de estruturação de governança, né, na qual você pode... Eu sempre falo que, assim, processos e governança, a gente tem que dar um nome melhor para isso, Fábio, porque realmente não é sexy. Mas esse tipo de questão, tanto processo quanto governança, são coisas que são super fundamentais e a gente não fala sobre, né? A gente terceiriza não só para pessoas externas, como para a tecnologia, né? Assim, aí você vê o algoritmo entrando no lugar das decisões locais e das pessoas interagindo. Então, eu acho que essa compreensão da governança como mecanismo, né, de gestão do meio é algo fundamental, de fato, para líder, e é alguma coisa que é zero anacrônica, né? Às vezes as pessoas olham para... Não, porque o mundo hoje é caótico, mas não se entende que por trás de tudo isso tem uma série de governanças, né? Seja, né, na tecnologia hoje, se trabalhar com metodologias, né, a gente chama de metodologia ágil, são uma ordem de governança, mas que permite as pessoas conviverem, né? E daí tem uma coisa que, nesses aspectos de governança, da compreensão do ecossistema, que eu sempre gosto muito de estudar e analisar, e daí vamos aproveitar que estamos com a Sil aqui, que é especialista no tema, que é como é que a gente usa dado, né, nesse mundo caótico que na verdade, quando você vai ver, dá para você entender que não é tão caótico assim, né? E aí, Sil, você já falou de inteligência artificial, mas também, enfim, de forma geral, como é que uma escola pode usar dados, né, e pensar sobre dados para criar estruturas de governança melhor ou para melhorar o ecossistema de alguma forma a conduzir para essas mudanças que a gente tem discutido aqui? Fábio é mais especialista que eu nessa coisa dos dados. Muito especialista. Mas... Não, mas eu acho que, assim, a gente tem que gerar novos dados também, né? Acho que se fazer novas perguntas, e aí muito voltando ao que a gente falou no início, né? Eu estou muito preocupada nessa ideia da experiência do aluno, mas não só do aluno, pensando na experiência da comunidade toda escolar, né? E aí, como que a gente cria dados sobre isso, né? E é claro, você tem que, de alguma forma, criar caixinhas para também conseguir mensurar isso depois e criar os indicadores. Mas eu acho que fortalecer também essa ideia do propósito, sabe, Cintra? Quando as escolas... às vezes é isso, você não tem carteira, você não tem, né, falando assim, principalmente das escolas públicas, você não tem a estrutura, mas quando você tem muita clareza no seu propósito, eu acho que fica mais fácil, não sei se é mais fácil, mas de alguma forma isso fica um pouco mais claro, né, para onde a gente está apontando, né?
Isso tem muito a ver com essa ideia, inclusive, de transformação digital, né? Que para mim está totalmente associada à transformação cultural, essa ideia de gerar dados e etc., né? Porque essa ideia de transformação digital, ela está aliada à transformação cultural e não necessariamente a uma implementação de um software ou algo parecido, né? E eu acho que as escolas, elas podem ser esse espaço, né, de acolhimento onde os alunos podem se sentir potentes, né, nas suas ideias, os alunos e os professores, criando, inclusive, novas perguntas para gerar novos dados e entender aonde a gente chega. Né? Eu acho que não existe uma pergunta pronta, uma bala de prata que resolve tudo isso, mas eu tenho achado cada vez mais que quanto mais a gente escuta, né, ou seja, quanto mais a gente também estimula perguntas e não vem com respostas prontas, mais a gente consegue ser objetivo, inovador e gerar, de fato, um espaço acolhedor, um espaço que impulsione e estimule aí transformações, né? No final do dia, a gente está querendo também fazer uma transformação social, né? As pessoas que estão na escola hoje são os adultos de amanhã, né? Então, eu tenho pensado muito nessa ideia também de os dados são importantes, eles são super importantes, mas como que a gente também faz novas perguntas, gera outros dados, né? E a partir da experiência das pessoas que estão dentro dessa comunidade. Acho essa lógica das perguntas certas, eu acho maravilhosa, assim, muito mais do que, né, a resposta certa é a pergunta certa que você tem. Não necessariamente ser certa ou errada, né? Mas porque talvez eu esteja num lugar muito confortável de ser alguém que está estimulando perguntas e não, de fato, gerando resposta. E eu acho que se a escola fizesse fosse também esse lugar, né, de desconstruir certezas, digamos Perfeito. assim. Isso posso falar boas perguntas? Boas perguntas funcionam? Boas perguntas. Eu acho que é isso, né? A gente vai fazer boa pergunta para tentar descobrir, e pode ser que a gente erre também, né? Eu acho que é muito do que o Fábio já trouxe, e dessa visão da escola como um espaço de experimentação, e eu gosto muito do que você falou, Sil, da visão. A gente tem um propósito, a gente tem algum lugar que a gente quer chegar, né? Eu acho que os alunos todos, né? Acho não, né? Todos os alunos têm propósitos específicos e próprios, os gestores são todos seres humanos convivendo com propósitos, e eu gosto de falar que os dados, né? Uma frase, meio que meu mantra, assim, né? Que dados contam uma história, né? Então, eu acho que quando você tem um propósito, uma visão de onde você quer ir, essa história ela é contada de uma forma em que você tem uma linguagem, né, de fato, para conversar. E eu gosto muito do que você traz, da necessidade do propósito, até antes de saber qual dado, né, saber o porquê. Eu acho que sem porquê nada disso faz nenhum sentido. E você trouxe um tema que é super interessante, está super na moda, todo mundo fala, mas eu acho que às vezes é difícil também saber o que é, né? O que é transformação digital? Então, Fábio, se você puder falar um pouquinho mais do que é transformação digital e o que você vê que dá certo ou não dá, e se você souber algum paralelo com a escola, assim, como é que a escola se insere nesse mundo de transformação digital? Eu acho que transformação digital tem uma experiência obrigatória para você compreender, que é a China. A China, o que ela aprendeu de transformação digital é muito inspirador. Esquece toda a agenda negativa que você tem na China ou dos Estados Unidos, etc. Olha as ideias positivas. Então, vamos pensar em 2007, quando eles tiveram uma grave epidemia, que é a SARS. Disso veio um plano O2O, né? Que é do online para o offline, do offline para o online. Essa era uma forma de pensar o digital não como algo separado do real, mas sim como uma extensão, mas de pensar também o real como uma extensão do digital. A ideia era que negócios e serviços eles deveriam estar nos dois ambientes. Isso em 2007. Né? E disso que vem muitos aplicativos que fazem entrega real, mas que são gerenciados pelo celular, ou de aulas que são daqui a pouco distribuídas online, mas para contextos locais. Então, assim, essa ideia do O2O, ela é essencial para essa transformação digital. O Covid, ele é, sem dúvida, o maior catalisador da transformação digital que a gente conhece, porque é o seguinte, ninguém sai de casa, agora dá aula, valendo, né? Você teve 0 minutos para se preparar, valendo. Então, vamos pegar as universidades, por exemplo, todas elas tiveram que dar aula por Zoom, Skype, como for, porque senão ia ter semestre. E você vê que as públicas foram uma das que menos se adaptaram. Teve reitor proibindo aula online, sendo que você não podia ir para a rua. Né? Essa transformação digital ela tem que ser pensada que, sim, vai acontecer. Mas eu não quero ter só online. Eu preciso da universidade, do laboratório, do sistema de governança, dos bolsistas. Eu preciso, então, pensar essas coisas juntas. Né? Então, acho que a transformação digital, eu acho que essa ideia, não de tornar tudo digital,
mas sim imaginar que o digital ele faz parte do nosso híbrido. Nós somos também um pouco digital. Aquela reunião que você vai fazer, ela tem que ter uma experiência positiva para quem está presencial e para quem não está. O aluno que não foi à aula porque está com catapora tem que ter uma experiência positiva de ensino para quem foi para a aula e para quem está com catapora em casa. Aquele professor que está se capacitando, ele tem que ser capaz de se capacitar indo na universidade ou ficando em casa. É difícil fazer esse processo, mas a transformação digital é esse pensamento que a gente tem de pensar como é que o digital ele pode ser parte da nossa parte híbrida. E a resposta é, não sabemos como. Então, antes que alguém te diga que sabe como fazer, desconfia, porque a verdade é que é tão diverso, as dificuldades são tão grandes que a gente já está começando a entender como isso acontece. Não faça, e você vai ver que a escola que a gente está pensando hoje podia ser feita em 98, quando começou a chegar a internet comercial. E a gente está aqui em 2020, pensando em dar aula de casa. Gente, isso dava para fazer com o Mirk, isso dava para fazer com o ICQ. Já existiam tecnologias para isso. Agora que a gente está pensando, não, pera, tem que pegar a instituição e tornar a instituição híbrida. Essa é uma oportunidade e um desafio. E vamos nessa. Não, perfeito. Acho muito curioso em educação, né? Para gente que se envolve com educação e fala de inovação, tudo que envolve inovação em escola, acho muito curioso, porque o que a gente chama de inovar hoje são coisas que John Dewey falava lá atrás, Paulo Freire já falava, Vygotsky já falava, só que a gente agora tem tecnologia, né? Que não é a maior parte, como a gente falou, tecnologia pode ser tão simples quanto um caderno e tal, mas a tecnologia que permite escalar hoje em dia é o que fala. Então, o que eu sempre falo é que você tem que ter três partes quando você vai pensar, né, alguma transição como essa, que são a tecnologia, que é uma parte, que a gente foca e observa com esse negócio aqui, processos, né, que daí eu acho que também engloba um pouco da governança que você trouxe, e cultura e mentalidade, que é o que vocês trouxeram muito forte, que eu acho que é uma das coisas que a gente sempre esquece, né, cultura, né, por que as pessoas estão fazendo, como a Sil fala, né, o propósito, por que você está fazendo isso, o que linka as pessoas na busca de um propósito, e lembrando que a comunidade escolar é uma comunidade diversa já por definição. No mínimo, você vai ter gerações diferentes convivendo ali dentro, né? No mínimo, você tem isso. Você vai ter pai, aluno, enfim. Então, a mentalidade alinhada é muito importante. Infelizmente, a gente vai estar chegando para o final. Eu poderia passar aqui umas 15 horas falando. Quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre esse tema. E aí, o que eu queria muito da ajuda de vocês é deixar uma mensagem, né? Eu acho que todo mundo, assim... Agora, imagino que está todo mundo inspirado com esse evento que a gente está vivendo, mas todo mundo confuso. Qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar aí para o gestor escolar que está nesse momento de transição? Sil. Bom, pensando aqui numa mensagem, acho que talvez, não sei, eu estou muito reflexiva nesse período de pandemia e pensando muito no que a gente tem desaprendido, né, nesse período, assim. E assim, claro, de uma forma bem etérea, mas dizendo assim, o que a gente pode desaprender para ter espaço para a gente aprender outras coisas, né? E aí pensando numa ideia mesmo de dar uma limpada no HD, sabe? Então acho que a minha mensagem está muito nessa ideia de, cara, o que a gente pode desaprender e deixar para lá para o novo chegar, né? O que a gente pode limpar aqui para que tenha espaço, né, para outras coisas, que a gente possa aprender outras coisas, né? Eu acho que a gente aprendeu muito, a gente já sabe de muitas coisas, a gente tem ideia de que a gente precisa aprender muito mais, mas eu sempre penso que é necessário esvaziar um pouco. Então, essa ideia do desaprender, né? O que a gente pode desaprender, que a gente aprendeu e que a gente hoje já sabe que não cabe mais, que não dá mais nesse 2020, e para poder aprender de novo, né? Então, acho que a minha mensagem vai por aí. Super provocação, né? No evento de educação, falando o que a gente pode desaprender. Eu acho que é perfeito, assim, o que a gente tem. E aí, eu vou aproveitar, Sil, antes do Fábio falar também a mensagem. Quero ver se você fazer uma mensagem melhor, hein, Fábio? Deixando aí para você essa sugestão. Mas você tem algum texto, assim, a pessoa tem que desaprender, mas o que você gostaria de falar assim? Então dá uma olhada nisso aqui, esse texto, esse vídeo, esse filme, esse livro. O que você acha que um gestor deveria estar olhando agora para liderar essa nova escola? Olha, eu tenho lido, eu estou muito encantada pelo trabalho da Safia Noble, que é uma pesquisadora norte-americana. Ela tem um livro super interessante que se chama Algoritmos da Opressão, que não tem tradução ainda, mas eu acho que traz assim, insumos bastante interessantes para a gente pensar a dinâmica, né, nessa relação sociedade 5.0, máquinas, a inteligência artificial, pessoas, e acho que
traz ali uma bagagem interessante. E também eu queria indicar não querendo fazer o merchan, mas já fazendo, o nosso canal no YouTube, que se chama Computação Sem Caô, que é um projeto que a gente rodou há um tempo atrás no OLAB, mas que eu acho que ele é bem interessante e didático para a sala de aula e também para quem está pensando em como que a gente traz, né, essa tecnologia toda com a sala de aula, e acho que ali também tem umas referências bacanas para pensar em como a gente pode trazer as tecnologias mais como aliadas do que como, sei lá, excludentes ou que atrapalhem o trabalho do educador. Se fosse ruim, a gente não deixava, mas como o merchan é bom, a gente está liberando aí. Ótimo merchan, fiquei curioso, vou ver também. Já gosto muito do trabalho do Lab, com certeza vai ser legal. E você, desafio aí de dar uma boa dica aí, que nem a Sil. O que você acha? É muito simples, siga a Sil. Então, nessa ideia de desaprender, eu acho que o gestor tem que se perguntar hoje o que ele vai deixar de fazer agora. Vem o híbrido vai botar a carga horária, vai colocar desafios. Então, a primeira pergunta é, o que você vai deixar de fazer agora? O que você vai parar de fazer? Porque você vai ter que abrir essa agenda, você vai ter que abrir esse espaço para o novo que vem aí, né? Você não vai fazer a mais, você tem que fazer as mesmas 24 horas que o seu dia tem, com os mesmos recursos, aliás, com um pouco menos de dinheiro e sorrindo. Eu acho, a minha referência é a Computação Sem Caô, que é maravilhoso, e eu acho que um livro para ler, que eu acho que a gente tem de como é que da escola a gente vai para o país, é Como as Democracias Morrem. Eu esqueci o nome do autor agora, mas você vai entender nesse livro, assim, de como a gente tem, assim, chacoalhado o barco. E como a gente tem uma tendência nessa polarização a você, daqui a pouco, querer ir no limite do institucionalmente aceito para tentar ganhar uma batalha e o outro faz a mesma coisa. E o desafio é, como é que a gente para de chacoalhar esse barco? Porque uma hora ele vira, né? Então, eu acho que a escola é o ambiente onde a gente pode praticar o parar de chacoalhar o barco, né? Todas essas coisas que lá fora vão se tornar super complexas, como é que a gente cria um ambiente, inclusivo, diverso na escola? Como é que a gente lida com esse barco ali? Acho que é isso. Não, perfeito. O Fabro, o livro é do Steven Levitsky. Acho que depois a gente pode até botar ali no comentário. Excelente. Tô para ler também. Já tô com umas missões aqui pelo livro. Aqui também. Pô, muito legal. Pessoal, primeiro, assim, super obrigado. Só para dar uma resumida, eu acho que na ópera, acho que a mensagem que fica final, ela resume muito bem, né? A gente está tendo que desaprender para poder aprender algo totalmente novo. Eu acho que o que fica muito da mensagem também é quanto que isso não é novo, as coisas estão acelerando, mas a gente já deveria estar de olho nisso. Acho que está na hora da gente entender que a gente tem que ser proativo, né, e protagonista dessa transformação. A gente não tem chance de não ser, né? Mas vamos tentar transformar esse limão aí numa limonada. Tem muita coisa boa para fazer, apesar da gente saber que é um momento difícil. E super inspirador começar com o Fabro e com a Sil. Acho que saio daqui tendo várias provocações na minha cabeça. Para quem está assistindo aqui, a gente vai ter, né, vai continuar aí depois uma discussão no Conecta, então a gente vai continuar falando lá no Special Chat, então eu espero vocês por lá. E, pessoal, obrigado demais, prazer enorme, esperamos continuar trocando figurinha e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.